Fala pessoal, belezinha? Então, o nosso tema de hoje é gentrificação e favela. Bem importante nós entendermos primeiro o que é gentrificação. É um fenômeno histórico que diz respeito à expulsão de pessoas de condições financeiras mais humildes dos lugares de origem das mesmas. Imagine que há pessoas morando em uma área mais periférica e mais isolada de um grande centro urbano. Essas pessoas que sempre moraram lá começam a perceber uma nova movimentação nas redondezas. Pessoas mais ricas começam a se mudarem para essa nova região em busca de um lugar mais isolado, mais seguro, mais próximo da natureza, menos poluído. Essa nova mudança que acontece na região, ou seja, a vinda de pessoas mais ricas para essas periferias, causa uma mudança econômica imediata no funcionamento social dessa, teoricamente falando, periferia. Essa mudança é o aumento do custo de vida. Pessoas mais ricas vão aparecendo nessas áreas mais periféricas. Logo, logo, você vai começar a notar uma padaria mais cara, uma drogaria que cobra mais caro e uma escola particular bem mais cara, não é isso? Então você começa a perceber serviços cada vez mais caros para atender essa população rica que ali estava começando a se instalar. Rapidamente, o custo geral de vida também aumenta. Isso vai fazer o quê? Qual que é a imediata consequência? A população mais pobre será expulsa dessa periferia. Esse processo é o que nós chamamos de gentrificação, que vem de gentry, justamente aquela classe mais aburguesada da Inglaterra. Justamente o processo de aumento de condição do preço das condições de vida é o que vai fazer a expulsão, que vai expulsar essas pessoas mais pobres. Mas para onde vão esses mais pobres? Eles vão continuar buscando emprego nos grandes centros, mas não vão ter o seu lugar de origem para morar. Normalmente, pessoas que sempre moraram ali por gerações a fio, agora não vão ter mais onde se instalar. Essas pessoas então vão buscar um novo lugar para morar e normalmente os lugares mais baratos são os lugares piores para se morar. Por isso, normalmente elas vão buscar lugares mais afastados nas montanhas, principalmente no sudeste brasileiro. Existe predominantemente um relevo mais montanhoso. Essas pessoas vão morar nas montanhas, são normalmente lugares mais montanhosos, lugares de difícil acesso, que nós encontramos uma maior quantidade de pobres morando. Então, basta perceber que essas pessoas vão buscar morar em lugar mais isolado. Isso se dá, damos o nome na geografia de aglomerado subnormal, ou seja, uma das consequências da gentrificação, o aumento geral dos custos e a expulsão da população mais pobre do seu lugar original de instalação, gera o que a gente chama de aglomerado subnormal. O que seria o aglomerado subnormal? A concentração de pessoas de maneira desordenada e desequilibrada em uma localização pouco propícia para a vida. Ou seja, o aglomerado subnormal é o que no Brasil nós chamamos de favela. A palavra favela é um nome, inclusive, de uma planta que é comum nos morros do Brasil e mais especificamente nos morros do Sudeste. Nós passamos a dar o nome para essa aglomeração desordenada de pessoas que gera barracos, moradias precárias, falta de infraestrutura, o nome de favela, devido principalmente quando aconteceu a revolta de Canudos no Brasil, durante a Primeira República Brasileira, não sei se você recorda da história. Com a revolta de Canudos, as pessoas viviam justamente em áreas mais afastadas, justamente em periferias. E lá eles deram o nome Morro de Favela, é onde moram as pessoas da cidade de Canudos. Porque já era uma cidade pobre, já era uma cidade que aglomerava pessoas que buscavam
viver mais afastadamente devido aos custos de vida. Então você vai perceber o seguinte, a formação de um aglomerado subnormal, que no Brasil ganha o nome de favela, se deve, entre outros fatores, ao fator da gentrificação, a expulsão de pessoas de lugares mais afastados para lugares de péssimas condições de vida devido ao aumento de custo desses lugares mais afastados, pois a maioria das vezes nós temos lá a inserção de pessoas com melhores condições de vida. Muito interessante perceber, pessoal, que a favelização não é uma consequência do excesso de pessoas. Favelização não tem como principal causa os próprios pobres. A favela, ela é a formação, a consequência da exclusão de camadas sociais que historicamente, sistematicamente, são excluídas da economia e são excluídas da sociedade. O processo de favelização no Brasil aumentou em dois grandes processos, fazendo aqui um recorte histórico, em dois grandes momentos, fazendo aqui um recorte histórico, com a abolição da escravidão em 1888, com a Lei Áurea, nós não tivemos no Brasil nenhuma política assistencialista, nenhum investimento em educação para os negros, nenhum investimento em sistema de saúde para os negros. E também, nesse momento, os negros vão buscar um lugar mais afastado e mais barato para viver, sem nenhum assistencialismo do governo. Justamente no início do século XX, Rio de Janeiro e São Paulo passarão por grandes reformas urbanas, buscando embelezar as cidades, e com isso expulsou ainda mais as pessoas mais pobres. Os pobres não são culpados da própria pobreza. Quando nós falamos de favela, muitos tendem a pensar que os culpados da favela são pessoas que não buscaram maior qualidade de vida, não buscaram educação, não buscaram se cientificizar, não buscaram se profissionalizar e por isso ficaram afastadas. É importante perceber que a favelização é um processo consequente, é um processo que tem como consequência principal a exclusão de camadas sociais inteiras e muito numerosas. Então a favelização não é um processo ligado, pessoal, à má organização dos próprios pobres, como se fosse culpa desses pobres. E também a favelização não é culpa do excesso de pessoas. A favelização ou a formação de aglomerados subnormais é uma consequência do processo de exclusão de classes sociais inteiras de todo o funcionamento econômico e político da sociedade brasileira. Um outro momento de formação da favela no Brasil, de incremento da favela no Brasil, é a Revolução Verde, que aconteceu durante os governos das ditaduras civis militares, principalmente na década de 70, quando aconteceu uma concentração de terras no Brasil muito grande, o que expulsou camponeses do campo, que também foram buscar lugares mais baratos para sobreviverem, formando então os aglomerados subnormais. Legal? No Rio de Janeiro, por exemplo, 22% de toda a população mora em favela. Não tem a ver então com excesso de pessoas, não tem a ver então com a falta de busca dos pobres de se profissionalizarem, tem a ver, na verdade, com o processo excludente de formação do capitalismo no Brasil, mas também no planeta de maneira geral. Beleza?